Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, espero que tenham dormido bem e tenham acordado muito animado para nossa aula de hoje, hein? Eu sou a professora Maria Eduarda e hoje eu e a professora Bruna nós viemos aqui dar aula de português para vocês. Então, turma, hoje nós viemos falar sobre um assunto super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que são os textos argumentativos. Vocês conhecem os textos argumentativos? Se não conhecem, então fica ligado aí que eu já vou explicar tudinho para vocês, hein? Então, turma, hoje nós vamos trabalhar os textos argumentativos. Por que eu devo argumentar? A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém. Sempre que argumentamos, temos o objetivo de convencer alguém a pensar como nós. No momento da construção textual, os argumentos são elementos essenciais e essas são as provas que apresentamos com o propósito de defender a nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a correta. Um texto argumentativo é aquele que tem uma ideia defendida por meio de argumentos. Para defender uma opinião, pode-se recorrer a fatos históricos, dados numéricos, relatos de experiência, de vida e entre outros. São exemplos de textos argumentativos os editoriais, artigos de opinião, carta ao leitor, mas isso a professora Bruna vai explicar para vocês daqui a pouco. O texto argumentativo é aquele no qual o leitor expressa um ponto de vista por meio de defesa de argumentos, opiniões, teoria ou hipótese. O objetivo desse tipo de texto é, portanto, fazer com que o leitor absorva a opinião expressa no texto. Esse gênero textual é geralmente escrito em terceira pessoa e seu objetivo é mostrar ao leitor um ponto de vista a respeito de algum assunto. Para que esse ponto de vista seja exposto de forma convincente e honesta, o autor usa argumentos válidos, geralmente citando dados, pesquisas e falas de pessoas com autoridade sobre o tema. O tema tratado no texto argumentativo pode ser qualquer um. O que importa é que os argumentos abordados no texto sigam um raciocínio lógico, com base em uma exploração de ideias e opiniões. A intenção principal do texto argumentativo é convencer o leitor a respeito de um tema. Digamos que o texto deve ser sobre o uso consciente das redes sociais. A partir desse assunto, o autor pode argumentar que as redes sociais são uma ótima ferramenta de estudo e de informações, mas também pode propagar fake news e desencadear comportamentos de vício e de autodepreciação. Segundo esse raciocínio, percebemos que os argumentos podem ser feitos de formas diferentes. Alguns tipos de argumentos são: argumento de autoridade. É a inserção no texto da fala ou opinião de um especialista que tem autoridade para falar sobre o tema. Argumento de consenso. Esse tipo de argumentação leva em conta um consenso geral e não requer dados ou estatísticas que produzam embasamento teórico. Comprovação pela experiência ou observação. É a utilização de dados que comprovam a autenticidade de uma informação. Fundamentação lógica. Tem a ver com a construção do texto, que deve seguir um modelo de raciocínio lógico, dada a coerência aos argumentos. Também é importante saber a diferença entre fato e opinião. O fato é algo que realmente aconteceu, e a opinião é a interpretação desse fato. Quando se lê uma opinião, ainda que em jornais, revistas ou sites, não se deve aceitar todas as ideias sem fazer um questionamento. Um bom leitor é aquele que analisa o que lê, busca mais informações, avalia opiniões diferentes e elabora suas próprias convicções sobre determinado assunto.
Para ter opinião, portanto, é preciso se informar e compartilhar ideias. Muitas vezes nós encontramos com pessoas dialogando sobre qualquer que seja o assunto. Porém, no meio do diálogo ouvimos: o fato é que, mas na minha opinião, será que todos sabemos distinguir o que é fato e o que é opinião? O fato é algo que é de conhecimento de todos. Sendo um fato, ele pode ser provado através de documentos ou de outras formas de registro. Um exemplo de um fato é: o crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais aumenta os problemas sociais. A opinião é a maneira particular de olhar um fato. A opinião vai divergir de acordo com inúmeros fatores socioculturais. Um exemplo de opinião é: se o meu amigo não fosse tão ocupado, ele até que poderia fazer trilha. Quando é importante saber a diferença? Várias são as oportunidades de usar a diferença com propriedade, mas duas delas são principais. Quando nos engajamos em um debate de algum tema polêmico ou quando somos testados e devemos escrever um texto dissertativo. As variantes dissertativas são: a primeira, expositiva, quando as ideias do texto claramente vinculadas a alguma reportagem ou notícias de jornais, revistas impressas ou eletrônicos, cujo conteúdo é conhecido por todos através da rádio ou da televisão, sendo por sua vez inquestionável. A dissertação expositiva tem como objetivo expor o fato, ficando em segundo plano a discussão sobre ele. Número 2, argumentativa. A dissertação argumentativa é aquela que exige de nós maior reflexão ao escrever sobre certos temas, mas que possui por objetivo a exposição do ponto de vista pessoal. Quem disserta, através da sua opinião bem embasada, faz com que os fatos ali apresentados e discutidos tenham uma conclusão. Esta é uma das maneiras mais difíceis de dissertar, por apresentar juízos de valores que endosam a análise crítica de quem escreve. E por fim, a número 3, que é a mista. E esta é uma forma de dissertação que tem inserido nela os elementos dos dois tipos dissertativos. Nela podemos expor os fatos como forma de exemplo ou mesmo com argumentos de autoridade para dar força às opiniões, juízos e análises críticas a serem feitos sobre o tópico ou o tópico discutido. Então, turma, vocês gostaram da explicação? Entendeu direitinho? Tem alguma dúvida? Espero que vocês tenham entendido tudo, porque agora a professora Bruna vai explicar para vocês quais são os tipos de textos argumentativos que existem, hein? Então, 1 milhão de beijos para vocês e até a próxima. Tchau!